Nessa segunda parte desse vídeo que eu estou fazendo sobre como lidar com os dilemas da pandemia, eu queria falar sobre uma coisa que é muito importante. Porque não adianta você estar com esse contexto, com essa rotina organizada, se aquilo não está te dando prazer. E a pandemia roubou da gente muitas fontes de prazer. Então a gente precisa estar atento para não tá passando fome, digamos assim, de coisas gostosas, de coisas prazerosas. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é que sem romper com o isolamento, sem se colocar em risco, tem coisas que você pode e que você deve fazer durante a pandemia. Então, consultem na internet um bom site que te diga quais os riscos de cada atividade e quais as formas de se proteger. Eu vou dar um exemplo. Caminhar ao ar livre com máscara, de preferência máscaras PFF2, ou seja, máscaras que filtram 94% das partículas de vírus que eventualmente podem estar chegando perto de você. Com uma pessoa que também está usando uma máscara, de preferência boa, e que vocês estão mantendo uma distância de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, a chance de você se contaminar ela é muito baixa. Especialmente porque está o ar livre, então o ar está circulando, tá certo? Aquelas partículas de vírus estão se espalhando por todo o espaço. Então, essa é uma atividade que é gostosa, você toma sol, você conversa, você se movimenta, quer dizer, tem várias coisas boas e um risco muito baixo. Então, no outro extremo tem ir comer num lugar fechado com um monte de gente que está sem máscara, tá certo? Dê preferência para as atividades ao ar livre, sempre usando boas máscaras, e faça uso disso, tá certo? Que bom que não pega tanto ao ar livre, tá certo? Então, use isso, saia para caminhar, se exercite, toma sol, encontre na medida do possível pessoas em que você confia que a pessoa não vai tirar a máscara, né? E se dê esses prazeres, coloca isso no teu dia. Tem outras coisas gostosas também. Claro, cozinhar todo dia pode ser muito chato, né? Não poder ir numa lanchonete e tal. Mas um dia ou outro, faz uma comida um pouco mais gostosa. Capricha naquilo. Lembra que aquilo é para você. Se dê aquilo não como obrigação, mas como presente. Manter uma casa mais ou menos arrumada, eu sei que não é todo mundo que consegue, mas tem aquele dia que você fala assim, não, eu vou arrumar a casa, não só porque está uma bagunça, mas porque eu quero ver minha casa mais organizada. Eu quero me dar isso. Então, se dê essas coisas. Se dê, ver um filme bacana na internet, talvez junto com outro amigo, mesmo que o outro amigo esteja em outro lugar, mas junto para poder comentar. Então, criem coisas que podem dar prazer. Telefonar para uma amiga com quem você não fala há muito tempo e fofocar e dar risada. O que mais? Às vezes ligar para um familiar que você nem associa com prazer, mas que pode ter surpresas, tá certo? Ligar, saber como tá, ouvir, talvez às vezes até ouvir as queixas, os problemas, saber dar algum conselho, ou então simplesmente ouvir as histórias dos mais velhos, enfim. O dia tá chato de tantas coisas, para e pensa, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia? E também talvez até melhorar o do outro também. Então, se dê esses prazeres, enfim, ao longo do seu dia. Uma coisa que tem funcionado, as pessoas têm tido estudos de que melhora a concentração fazer exercícios de equilíbrio. Exercício de equilíbrio mesmo, equilíbrio físico. Além dos esportes que vocês podem fazer, das caminhadas e tal, ficar num pé só, ou então usar aquelas bolas de pilates, ou então aqueles assentos de equilíbrio.
Isso estimula áreas do cérebro que talvez porque a gente leva uma vida muito sedentária, ficam meio atrofiados, isso estimula áreas do cérebro que também ajudam na concentração. Então isso não substitui, mas ajuda o resto dos exercícios que vocês estejam fazendo. Uma outra coisa que também tem muitas pesquisas que dizem que está ajudando muito na concentração e também na ansiedade, em outras questões mentais, é a meditação. Comecem fazendo pouco, 5, 10 minutos por dia, e vocês vão ao longo das semanas perceber que tem a gente começa a pensar de um jeito mais racional, dando a devida proporção para cada coisa. Então é algo bem benéfico. Eu estou falando isso não é para vocês virarem adeptos da yoga e começar a ir em retiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando algo que é 5, 10 minutos por dia, como se fosse, ao invés de tomar uma segunda xícara de café, fazer isso, tá certo? É um momento em que você acorda o cérebro e consegue tocar o dia de um jeito mais leve e também mais produtivo. Se tiver muito difícil de se concentrar, apesar de tudo isso, é possível que você tenha um déficit de atenção, que também não é nenhuma tragédia, é uma condição que uns têm, outros não têm. A sociedade que a gente vive, ela é muito, ela nos distrai muito, ela tem muitos impulsos. Então, quem tem isso exacerba, quem não tem acaba ficando com déficit de atenção adquirido, digamos assim. Não é nenhuma tragédia, mas é algo que você tem que observar e talvez fazer mais todos esses esforços que eu estou falando, de meditação, de ter uma rotina, de ter um calendário, de usar o apoio dos outros para organizar o seu dia. Isso é algo que todo mundo deve fazer, mas talvez se você tiver déficit de atenção, você tem que fazer um pouquinho mais. Nessa pegada de falta de estímulos, falta de fontes de prazer, isolamento, não sei o que lá, pode ter a tendência de você acabar querendo usar drogas. Conselho meu é que você não faça isso, porque isso pode acabar criando um problema onde você não tinha. Você tinha apenas um contexto um pouco adverso e você pode acabar gerando um problema no lugar. Então, busque fontes de prazer que vão te dar prazer ao longo do tempo, tá certo? Como eu falei, busca ligar para uma amiga, ligar para um familiar, fazer algo interessante e que talvez no momento X tenha aquele desafio, porque é uma novidade, aprender uma nova língua, enfim, alguma coisa, mas no longo prazo vai te dar mais prazer. E é claro que eu estou falando para as pessoas que estão mais ou menos conseguindo lidar. Se você não estiver conseguindo lidar com a pandemia, é bom procurar ajuda psicológica. Mas se você está só tendo esse problema de estou em casa, estou disperso, não sei onde é que o meu tempo está indo, aí sim as minhas dicas valem para você. E como eu falei, drogas eu evitaria nesse momento, a não ser aqueles produtos que são produtos naturais, que são parte da nossa cultura e são muito suaves. Por exemplo, você está meio chateado, come um chocolate. Você está meio disperso e sonolento, vai ter um trabalho para entregar, toma um café. Você está ansioso, já deu uma volta no quarteirão, já gastou energia, continua ansioso, toma um maracujá. Isso aí são produtos naturais que têm um efeito positivo sobre o corpo da gente e não tem nenhum problema usar, pelo contrário. Mas eu estou falando de coisas mais pesadas, vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que eu quero falar com esse resumo? Eu quero falar, se deem presentes, tá certo? A gente está muito privado. Façam pequenos gestos para vocês mesmos, e claro, para os outros também, porque podem estar precisando, de cuidados com o seu corpo, com a sua mente, para você
ficar mais confortável no mundo, que é um mundo meio esquisito que a gente está vivendo. Como eu falei, é crise disso, crise daquilo, crise daquele outro, mas procure criar um mundo um pouco mais confortável para você, até para você poder ajudar outras pessoas, seja no seu trabalho, seja diretamente.